Olá galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Biscoito Esperto. Hoje eu trago para vocês a resenha de um livro do qual estou falando há muito tempo no meu canal, que é o livro Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin. Eu já falei dele no top 10 de melhores leituras de 2018, eu já falei dele na La Caixita, eu já falei dele em vários vídeos diferentes, mas hoje eu vou falar dele mesmo, da resenha que eu trouxe pra vocês desse livro fantástico. Esse daqui foi um dos livros mais surpreendentes de 2018 pra mim. Eu nunca fui de ler ficção científica, então se você tá aqui e também não é muito de ler ficção científica, dá uma segurada, vamos aqui ter uma conversa de pessoa pra pessoa, de leitor pra leitor, pra eu te convencer de que esse livro aqui é muito mais do que ficção científica. Enquanto eu lia ele, inclusive, às vezes eu até esquecia que era um livro de ficção científica com alienígenas e planetas e naves espaciais. Essa história, ela é escrita de trás pra frente e de frente para trás, em sentidos engraçados. Então, nos capítulos ímpares, a gente lê sobre o nosso personagem principal, que é o Shevek, saindo do planeta dele e indo para um outro planeta. E nos capítulos pares a gente lê sobre a vida dele no planeta dele de origem, desde que ele era um jovenzinho adolescente até o presente, quando ele decidiu ir para esse outro planeta. Então a gente tem uma história que vai do presente pro futuro e uma história que vai do passado pro presente. O primeiro capítulo é um pouco confuso, mas depois você vai entender melhor o que tá acontecendo. Eu acho que a Ursula K. Le Guin, ela é uma escritora com várias camadas, e isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que o Despossuídos é uma história de ficção científica, com um universo diferente, utópico / distópico, com alienígenas e naves espaciais e várias coisas diferentes, também é um livro sobre crítica social, sobre sátira política, sobre sátira econômica. E é um livro, assim, que eu acho que passa uma mensagem de forma bastante eficaz. E eu gostei bastante dessa leitura, tanto que esse livro literalmente explodiu minha mente. A cada capítulo que eu lia, eu ficava pá, pá, pá. Terminava o capítulo e ficava, meu Deus, o que eu tô lendo? E esse é o Despossuídos, e por isso que é um livro tão bom. Mas não adianta só falar que o livro é fantástico sem falar por que ele é fantástico, não é mesmo? Os Despossuídos começam quando o Shevek, que é o nosso personagem principal, ele sai do planetinha dele, que é um planeta chamado Anaris, e ele vai pro planeta vizinho, que na verdade é um planeta, enquanto Anaris é a lua desse planeta, chamado Urras. Esses planetas, eles são bastante diferentes por vários motivos. Um deles é porque Urras era o planeta original, onde todas as pessoas daquela raça de alienígenas moravam. Essas pessoas viviam num sistema capitalista, como o nosso mesmo no planeta Terra, só que um grupinho de pessoas falou, mano, eu acho que isso tá tudo errado e nós somos aqui anarquistas / comunistas / socialistas e a gente quer mudar essa goiaba. E o pessoal falou, você tá loucão? Não vai mudar nada. Então eles pegaram as malas deles, entraram numa nave espacial e foram para a lua do planeta, que se tornou um planeta diferente, Anaris. E lá eles desenvolveram a sociedade comunista anarquista deles. Então, o tempo passou, essas duas comunidades ficaram completamente separadas por mais de 100 anos, então eles desenvolveram culturas bastante diferentes. E daí o Shevek, que mora no planetinha comunista, uma forma estranha de falar isso, mas ele mora ali e ele desenvolveu essa teoria científica de que o tempo acontece tudo ao mesmo tempo. A teoria da simultaneidade, de que o tempo todo acontece junto e que a nossa mente humana organiza ele de uma forma lógica, com começo, meio e fim. Então o Shevek, ele chega para as pessoas do planetinha dele e fala, mano, olha só essa teoria, e as pessoas falam, da hora! Como a nossa filosofia diz que a gente deve compartilhar todas as coisas, inclusive conhecimento, você devia ir pros nossos irmãos capitalistas sujos e falar pra eles sobre a sua descoberta. Então, o Shevek, ele vai pro planeta Urras e ele vai contar pras pessoas sobre isso. Então, nos capítulos ímpares, a gente tem a vida do Shevek sofrendo um verdadeiro choque de cultura quando ele percebe que o planeta onde ele morava é extremamente diferente do planeta Urras. Então, ele vê como é que o capitalismo funciona, ele descobre como é que é o dinheiro, como é que as pessoas têm essa ideia de posse, porque no planeta dele as pessoas não têm coisas, é tudo conjunto, é tudo de todo mundo, é tudo comum, é um comunismo que eles vivem. Então ele chega no planeta capitalista e pensa, caramba, é tudo diferente que tá acontecendo. E as pessoas também acham que ele é completamente estranho, apesar de serem a mesma espécie de alienígenas, é quase como se ele fosse um alien naquele planeta. É muito interessante acompanhar como que ele tenta falar sobre a teoria do tempo dele para as pessoas, como ele aprende mais sobre esse mundo capitalista e sobre como ele tem uma mudança de visão. Porque, afinal de contas, ele não sabia direito o que era isso, apesar dele ter estudado sobre o passado do planeta dele. E ele acaba vendo um mundo novo que talvez ele queira participar, ou talvez ele não queira participar, então ele ainda não tem certeza. E os capítulos pares são passados de Shevek desde que ele é um adolescente. Então, esses capítulos, na minha opinião, eles são, assim, fantásticos. Eu acho até que eles são melhores do que os capítulos do Shevek em Urras, porque são capítulos que criam o universo de Anaris. Então, fala sobre como é que o mundo comunista dele surgiu, qual que é a filosofia que eles seguem, como essa filosofia surgiu, como que é o idioma deles que não tem pronomes de posse. Então você não vai falar, esse é o meu livro, essa é a minha mão. Você vai falar, a minha mão dói, você vai falar, a mão dói. Você vai falar, o meu chapéu é verde, você fala, o chapéu
que estou usando é verde. E eles têm toda uma coisa linguística que é bem para evitar essa ideia de posse, de troca que existe no capitalismo. Fala sobre como é que funciona de fato esse sistema, como é que as pessoas arranjam trabalhos, como é que o planeta se sustenta, se ninguém é realmente obrigado a trabalhar e se os trabalhos são todos igualmente importantes, todas as pessoas vão fazer trabalhos, exercer funções que são vistas como menores, como no planeta Anarres ou no nosso planeta Terra mesmo. A gente vê algumas profissões como menos dignas. Por exemplo, é um absurdo a gente achar que lixeiros valem menos como pessoas porque eles trabalham coletando nosso lixo. E em Urras é muito assim, mas em Anarres as pessoas veem lixeiros como uma profissão como qualquer outra, como se você fosse um jornalista, como se você fosse um ator. E é isso. E as pessoas, elas têm uma rotatividade de profissões bastante interessante. Mas enfim, eu não vou falar como é que o sistema funciona, porque se você quiser descobrir, você pode ler o livro. Mas, assim, é muito legal como a autora desenvolveu um sistema comunista que funciona muito bem. Só que não é um sistema perfeito, assim como o capitalismo, obviamente, também não é um sistema perfeito. Todo sistema tem seus defeitos, e esses defeitos são terríveis. Então, enquanto no capitalismo a gente tem pessoas muito ricas, podres de ricas, milionárias, bilionárias, trilionárias, a gente tem pessoas morrendo de fome abaixo da linha da pobreza, sofrendo doenças terríveis e sofrendo violência. Enquanto isso, em Anarres, que é um planeta comunista, a gente também tem vários problemas bastante diferentes, mas a gente também tem problemas de fome, de violência, que existem de uma forma diferente, com origens diferentes dos problemas do capitalismo. O que faz a gente perceber que, na verdade, o problema de fome, violência, guerra e morte não está exatamente ligado ao sistema econômico, mas talvez falhas da raça humana como seres vivos. Apesar de que, obviamente, os seres aqui não são humanos, eles são alienígenas, mas né, a Ursula K. Le Guin inspirou eles na gente. Esse livro me fez pensar muito não só nesse ponto de vista econômico, de refletir sobre o capitalismo ou o comunismo. Ele me fez refletir muito sobre ciência, porque afinal de contas o Chevek, ele é um cientista, ele fala sobre como é que o tempo funciona, como a gente percebe o tempo. E eu aprendi muita coisa sobre isso, eu acabei lendo algumas coisas sobre física que a própria autora menciona no livro, e isso abriu muito a minha mente, então posso dizer que eu também aprendi um pouco de ciência com ele. E assim, eu acho que é um livro bastante completo, é uma história muito bem escrita, é um livro divertido, com ação, com aventura, com choques e plot twists e conspirações e, tipo, tem tudo nesse livro. E juro, quase não parece um livro de ficção científica. A não ser os poucos momentos em que algum personagem entra de fato numa nave espacial, você esquece que é um livro sobre isso. Simplesmente parece que é um livro sobre pessoas vivendo choques culturais. E é isso, gente. É um livro, assim, maravilhoso. Eu pretendo ler outras obras da Ursula K. Le Guin. Inclusive, eu já comprei a continuação, que não é bem uma continuação desse livro, que é A Mão Esquerda da Escuridão, que é esse livro aqui. Ele se passa no mesmo universo dos Despossuídos, mas conta a história de outro personagem, que vive, inclusive, em outra época. Então, as duas histórias, elas não se encontram, mas é o mesmo universo. E muita gente diz que esse livro também é muito bom, então eu espero fazer uma resenha dele aqui em 2019. Estou bastante ansiosa pra ler esse livro. Eu acho que o que eu mais gostei mesmo nesse livro é a forma como a autora, ela coloca contrastes entre as sociedades Urras e Anarres, só que sem colocar uma como boa, outra como ruim. Ela simplesmente mostra que são lugares bastante diferentes e que as filosofias e sistemas nos quais eles vivem são sistemas opostos, mas que eles não são ruins por si só, eles são ruins por causa das pessoas que controlam eles. Pode dizer então que Urras é uma sociedade capitalista governada pelo dinheiro e pelo poder, enquanto Anarres é uma sociedade comunista onde tudo supostamente é de todos, só que isso causa uma escassez e vários problemas situacionais diversos. E cada sistema tem que lidar com os seus problemas de uma forma ou de outra. O livro, ele é narrado em terceira pessoa, e ele fala justamente do Chevek descobrindo esse mundo novo. Então a gente tá descobrindo o capitalismo aos olhos dele. Então a gente tá inserido nesse mundo capitalista, a gente já sabe como é que esse mundo funciona, mas talvez a gente não entenda de verdade como é que as rodas da engrenagem capitalista funcionam. Só que o Chevek, ele é um personagem que foi criado para ser um comunista. Então quando ele chega nesse mundo, ele apresenta o capitalismo para nós de novo. Então a gente aprende o que é, a gente vê o capitalismo como se fosse uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado. Isso abre os olhos, porque é uma coisa que a gente já conhece, mas vista de um ponto de vista completamente diferente, completamente alienígena. Quando a gente lê um livro que fala sobre capitalismo e comunismo, é muito comum a gente achar que o autor, ou no caso da Ursula, a autora, teve uma ideia muito fantasiosa, muito idealista pra falar sobre esses mundos. Mas eu acho que a Ursula não escreveu um mundo utópico comunista, onde tudo é de todos e todo mundo dá as mãos e fica feliz. Ou escreveu um mundo capitalista opressor, onde todas as pessoas morrem de fome e tem tipo uma família rica que manda em tudo. Ela fez uma coisa realista, mostrando problemas, vantagens e desvantagens de ambos os mundos. E eu acho que é uma coisa bem legal pra gente debater justamente esses sistemas políticos e saber olhar com um olhar crítico. Porque não adianta a gente falar, a gente simplesmente
vive no capitalismo e é assim que funciona, assim que vai ser. A gente tem que saber resolver os problemas do capitalismo, já que a gente vive nele. Não adianta só falar que o comunismo é muito pior. A gente não sabe se o comunismo é muito pior. Não adianta a gente falar de sociedades comunistas que deram errado, sendo que elas não eram sociedades comunistas de verdade, mas sim sociedades imperialistas disfarçadas de comunismo. E a gente também não pode falar que o capitalismo tá dando errado, sendo que a gente tá resolvendo vários problemas. A gente não morre mais de fome. As guerras, apesar de ainda existirem, elas são bem menos preeminentes. A gente não morre mais de doenças terríveis. Então o capitalismo conseguiu resolver essas coisas de uma forma ou de outra. Ou pelo menos ainda tá no processo de resolver. Então a gente não pode simplesmente pegar o capitalismo e falar mal, pegar o comunismo e falar mal, ou olhar pra eles e falar bom, mal. Não existe isso. Eles são sistemas falhos, mas não por si só, mas por causa das pessoas que estão vivendo e comandando eles por trás das câmeras. E mais do que uma crítica moral, social, utópica, econômica, etc., sobre o capitalismo e o comunismo, esse é um livro sobre liberdade. Nesse livro, eu desenvolvi uma espécie de metáfora, uma pergunta metafórica. Eu vou fazer essa pergunta pra vocês. Não existe resposta certa, pelo contrário, as duas respostas que você pode dar estão certas, cada uma tem seu valor. Mas eu quero saber o que vocês acham, eu quero também que vocês reflitam sobre o assunto. Você preferiria ter certeza de que você sempre vai ter comida, segurança e abrigo, só que você não vai ter liberdade pra escolher que trabalho você vai fazer ou o que você vai estudar? Ou você prefere ter liberdade de escolher o seu trabalho, de escolher a casa que você vai ter, de escolher que trabalho que você vai fazer, qual assunto que você vai estudar, mas sem ter a certeza de que você sempre vai ter comida na mesa, que você vai ter um lugar pra morar e que você vai estar sempre seguro, longe da violência? E essa violência pode sim atingir você, essa fome pode sim atingir você. Ou você prefere a liberdade de escolha, ou você prefere segurança? Eu acho que essa resposta, ela define muito sobre que tipo de mundo você preferia viver. Eu ainda não consigo escolher exatamente uma coisa dessas, porque apesar de eu achar que eu quero ser livre, que eu quero escolher o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, o que eu vou trabalhar, onde eu vou morar, o que eu vou comprar, eu acho que é muito perigoso responder que você prefere liberdade, sendo que a fome, a violência, a guerra são coisas horríveis e, obviamente, ninguém quer lidar com isso. Talvez seja fácil dizer que você quer a liberdade de escolha num mundo em que a liberdade de escolha é tão difundida e que a fome e a guerra não são tão terríveis. Mas será que a gente faria a mesma escolha 600 anos do passado, quando as pessoas morriam de peste negra, torta direito, quando o mundo estava basicamente todo em guerra, quando as pessoas morriam de fome porque simplesmente não existia a agricultura moderna? Então, eu acho que é uma coisa interessante se pensar se você prefere a liberdade ou a segurança e se você sempre preferiria a liberdade e segurança em todo o cenário imaginável possível. Enfim, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz ele com muito carinho. E eu verdadeiramente gostei de Despossuídos. Espero que se vocês lerem, vocês gostem, porque é um livro muito bom. Já disse aqui várias vezes, mas eu não tenho vínculo com nenhuma editora. Não tenho vínculo com a Aleph. E eu tô falando desse livro simplesmente porque é um livro que eu gostei. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha e tenham entendido porque eu gostei tanto desse livro. Por favor, se vocês puderem, estiverem dispostos, respondam a minha pergunta filosófica se vocês preferem liberdade ou segurança. Eu quero saber a opinião de vocês. Sempre me interessa saber, sempre leio os comentários, então por favor comentem. Muito obrigada por assistirem, gente, que 2019 seja um ano cheio de leituras incríveis. Aliás, inclusive, eu estou publicando meu livro no Wattpad, então se vocês quiserem conferir, clique no link que tá na descrição do vídeo. É um livro original sobre ditadura e é muito legal, espero que vocês gostem. E é isso, gente, obrigada por assistirem, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.